a definição. Tá? Tá? Perceba, agora vamos à derivada no zero. Qual é a derivada no zero? Ó? Perceba que, tá? Quem é o limite? Silêncio. Com x tendendo a zero, de f de x menos f de zero sobre x menos zero. Esse é o limite que dará informação sobre a diferenciabilidade ou não de f no zero. Porque a diferenciabilidade agora não é pela regra da cadeia, é pela definição. Mas quanto é f de zero? Quanto é? Isso aqui fica o limite com x tendendo a zero. De quem? Hã? De quem? Olha aí. Vai ficar f de x. Raiz cúbica de quem? x3 mais x. Tá certo? Tá bom? Sobre x. Só que o x é raiz cúbica de x3. Não é? É ímpar. Então, isso aqui fica o limite com x tendendo a zero de quem? Da raiz cúbica de x3 mais x sobre x3, que dá quanto? Dá 1 mais 1 sobre x2. Concorda comigo? Não é? x3 sobre x3, 1. X sobre x3, 1 sobre x2, que eu boto tudo na mesma raiz cúbica. O quociente da raiz cúbica é a raiz cúbica do quociente. E quanto é esse limite aqui com x tendendo a zero? Quanto é, me diga? 1? Mais infinito. O x está tendendo a zero. Não é 1, não. O x está tendendo a zero. Com o x tendendo a zero, 1 sobre x2 tende a quê? Mais infinito. Somado com 1, mais infinito. A raiz cúbica do que vai a mais infinito, vai aonde? Mais infinito. Então, qual é a conclusão? A f não é diferenciável no zero. Logo, f não é o quê? Diferenciável aonde? No zero. Tá? Agora pegue esse exemplozinho. Pegue, diga, garoto, deixa eu passar a frequência. O que a gente deu raiz cúbica de x ao cubo? Você está entendendo a nossa necessidade. O Newton é a árvore do Newton. Quem é x? Vocês estão vendo uma frequência por aí? Então, alguém deixou. Tá aí? Traga, passa para cá, meu querido. Não, é porque não, é da outra turma. É da outra turma. Acho que são duas turmas numa só. Imensa. É matemática e estatística. Então, observe. Bem, vamos lá. Vou pegar um exemplo simples aqui. Dois exemplos, ó. Dois exemplos. Bem simples. Pega esse exemplo aqui, ó. Seja f de x igual a, silêncio, ó, raiz cúbica de x2, ó. Raiz cúbica de x2. Qual é o domínio dessa função? Domínio de f? Não, o domínio de f é R, cara. É. Se x for zero, não tem diferenciar derivada. Domínio de f é R. É ou não é? Tá
Tá? Domínio de F é R. Tá? Agora, eu te pergunto o seguinte. Eu afirmo para você, pergunto não, eu já vou afirmar. Dado x diferente de zero, se você pegar x diferente de zero, x2 é diferente de zero. Então, pela regra da cadeia, dado x diferente de zero, pela regra da cadeia, porque a raiz cúbica vai ser diferenciável em x2, que x2 é diferente de zero, f é diferenciável aonde? Em x com... Quem é a derivada da f em x, hein? De carregar na cadeia, quem é? É 1 sobre 3, raiz cúbica de quê? X ao quadrado, que dá x aqui, a quarta, vezes quem? Vezes quem? 2x. 2x. Tá? E isso aqui dá claramente 2/3 de 1 sobre raiz cúbica de x. Porque fica raiz cúbica de x à quarta é raiz cúbica de x à terceira vezes x. Que fica raiz cúbica de x à terceira vezes raiz cúbica de x. Raiz cúbica de x à terceira é x. Aí cancela o x com x e dá só isso. Ok? Dado x diferente de zero. E no zero? No zero só tem um jeito. Qual é? Definição. Perceba que o limite com x tendendo a zero de quem? Vamos lá. F de x menos f de zero sobre x menos zero. Fica bem simples. Isso é o limite com x tendendo a zero, tá? De que, ó? Quem é f de x? Quem é? Raiz cúbica de x ao quadrado. Tá bom? Que e embaixo fica só o x. Aí isso aqui fica o limite com x tendendo a zero. Fica, vou fazer direitinho aqui. Isso aqui fica a raiz cúbica de x à terceira, correto? Isso aqui dá o quê? Dá o limite com x tendendo a zero de quem? De raiz cúbica de 1 sobre x. Bem, se o x tende a zero pela direita, dá mais infinito. Se o x tende a zero pela esquerda, dá quanto? Menos infinito. Olha, portanto, esse limite, perceba que esse limite aqui não existe. Logo, de novo, é outro exemplo. Logo, a f não é o quê? Não é diferenciável aonde, pessoal? Em zero. Tá? Agora, diga. Por que ali deu raiz cúbica de o mesmo x? Quem é x? Raiz cúbica de x à terceira. Da onde que a gente tirou isso? É x? Não, cara. Todo número real x, a raiz cúbica da sua terceira potência é x. Entendi. Definição da raiz cúbica. Tá? Agora mude um pouquinho, mude um pouco. Tá? Ó, Ei, professor. pega o seguinte, ó. Quando elas estiverem corrigidas, você tem acesso. Para o semestre, né? Acho que eles estavam pegando assim. Ó, pega aqui, ó. Raiz cúbica de x à quinta. Vou mudar um pouquinho aí. Tirar o quadrado. Tá? Raiz cúbica de x à quinta ou raiz cúbica de x à quarta? Um pouquinho. Tá, pode ser um pouquinho. Quem é o domínio da f? Tem-se o seguinte, quem é o domínio da f? É os reais.
E de novo, para aplicar a regra da cadeia, ó, que está aqui, dado x diferente de zero, x4 é diferente de zero, portanto, raiz cúbica de x4 é diferenciável em x, tá certo? Pela regra da cadeia, f é o quê? Diferenciável em x com... Quem é a derivada da f em x? Quem é? 1, 3 X ao quadrado. ao quadrado, que dá x elevado aqui a 8, né? Tá certo? Vezes 4 x3. Mas quanto é isso? É 4 terços. Repare que esse x à oitava é x à sexta vezes quanto? X à sexta vezes x ao quadrado. É x a... Vamos fazer a conta bem direitinho aqui, ó. Isso aqui fica 4x ao quadrado vezes x, tá certo? Vezes x. E isso aqui fica raiz cúbica de x à sexta vezes x, que dá x ao quadrado vezes quanto? Raiz cúbica de x, não é? Não é? Então, isso aqui dá quanto? Dá 4 terços... Espera aí. Tem 4 demais aqui. Então, isso aqui fica... Hã? Raiz cúbica de x2, desculpa. Raiz cúbica de x2, desculpa. Porque é x à sexta vezes x2. Tá. Então, isso aqui dá 4 terços de x vezes 1 sobre raiz cúbica de x ao quadrado, que é a raiz de x. Que é a raiz cúbica de x. Tá? Porque esse x aqui, ó, esse x que sobra é o quê? Raiz cúbica de quem? De x à terceira. Então, peraí. Tá certo. Não tem esse x não aqui. Não tem não. Não tem não. É 4 terços da raiz cúbica de x. 4 vezes raiz cúbica De x. 4 terços da raiz cúbica de x. Tá bom? Exatamente, ó. Então fica 1 sobre 4 terços. A raiz cúbica de x à oitava. Fica a raiz cúbica de x à sexta vezes x ao quadrado, tá aqui. Raiz cúbica de x ao quadrado. E a raiz cúbica de x à sexta é x ao quadrado. E esse x3 fica x2 vezes raiz cúbica de x3. Deixa eu centralizar aqui. Fica x2 vezes x, que é a raiz cúbica de x3. Então dá isso aqui. Ou seja, para todo x diferente de zero, pela regra da cadeia, a f é diferenciável em x. E no zero? não vai. Vamos ver. Vai não, Vai ser, ó. Perceba que limite com x tendendo a zero de quem? De f de x menos f de zero sobre x menos zero. Isso é o quê? Limite quando x tende a zero. Quem é f de x? Quem é? Raiz cúbica de x à quarta. Sobre x, quem é x? Cúbica de x à terceira. Então isso aqui fica o limite com x tendendo a zero da raiz cúbica de x, que é quanto? Zero. Conclusão. Daí, a f é diferenciável onde? Em zero. Com a derivada da f no zero sendo quem? Sendo zero. Agora perceba uma coisa.
Essa fórmula aqui, embora faça sentido para x igual a zero, e no x igual a zero seja igual a zero, tá? Ela não dá direta a diferenciabilidade a diferenciabilidade no zero, porque eu cheguei aqui aplicando a regra da cadeia. E para aplicar a regra da cadeia, eu precisei do x ser diferente de zero. Porque se o x é diferente de zero, x à quarta é diferente de zero, raiz cúbica é diferenciável em x à quarta também é diferenciável em x, aí pela regra da cadeia, a composição é diferenciável em x e vale a fórmula. E eu chego aqui. Agora, aqui não. No zero, só resta, como eu não tenho ainda o teorema do valor médio, para chegar mais rápido, só resta o quê? A definição. Então, essa função é diferenciável no zero e a derivada do zero dá zero. Mas essa conclusão aqui não é pela regra da cadeia. Porque a regra da cadeia eu preciso. Se a f é diferenciável em P e G é diferenciável em f de P, então a composta é diferenciável em P. Ou seja, para aplicar a regra da cadeia, eu preciso das duas diferenciabilidades. No caso, a função a raiz cúbica não é, né? A raiz cúbica não é diferenciável no zero. Então eu não consigo chegar aqui aplicando a regra da cadeia. Consigo, aplicando a regra da cadeia, o teorema do valor médio, mas é outros 500, é outro argumento, tá? Que você não vai... Então, há uma proposiçãozinha que diz o seguinte, ó. Tá? Ó, proposição para a próxima aula. Para fazer proposição. Sejam MN naturais não nulos, tá? Naturais não nulos. E F a função dada por f de x igual a silêncio raiz enésima de x elevado a m, tá? Olha aqui, ó. Qual é a relação aqui entre o 2 e o 3? 2 menor do que 3. Qual é a relação entre os expoentes 4 e 3? O 4 é maior. Tá? Proposição é o seguinte. Se, tá? Primeira coisa, né? Dado x diferente de zero, f é diferenciável em x com, deixa eu trocar o pincel que tá ruim. F é diferenciável em x ó, dado x diferente de zero, f é diferenciável em x com silêncio. Você consegue dizer logo quem é a derivada f' de x? Lá? F' de x é m sobre n vezes x elevado a m menos 1 sobre a raiz enésima de x elevado a... vai ficar isso aqui elevado a quem? A n menos 1, que dá mn menos m. Concorda? Vai dar isso aí, a derivada. Aí tem o seguinte, ó.
Isso aqui é fácil, né? Isso aqui é um fato, né? Aí, menos M. Hã? Menos M. O quê? M, menos É M. porque vai ficar x elevado a m elevado a quê? Aí, Menos 1, menos que é a derivada da raiz enésima. Então fica mn sim. menos m. E Ah, sim. se o m é maior do que n, se o m é maior do que